Então, vamos lá, Mar. Na verdade, a introdução alimentar começa na gestação, né? Então, é a primeira fase dos 1000 dias de vida das crianças, que é a fase mais importante da vida, porque isso, tudo que acontece nessa fase, ela reflete na nossa vida adulta. Então, nós somos reflexos do que nossas mães comeram na gestação e a gente carrega isso por gerações. Então, nós somos o que nossas mães, nossas avós comiam, né? Então, aí já tem um peso um pouquinho maior. E na gestação, quando a gente pensa, né, na alimentação da gestante, eu gosto muito de discutir com as minhas pacientes que estão lá no consultório, que nós temos as fases diferentes. Então, no primeiro trimestre, nós temos umas necessidades específicas, no segundo é outro momento e no terceiro também. Lá no primeiro trimestre, eu costumo dizer assim, bebês vivem de células, né? São formados por células e células precisam de nutrientes. E nutrientes vêm da alimentação. Muita gente hoje, a gente pega adulto que tem dificuldade em aceitar novos alimentos, não come muita coisa, né? Acaba tendo um pouco mais dessa seletividade, de escolhas de alimentos aí diferentes. E aí já começa aquele mito de que tem que comer por 2, por 3, né? Quando tem gêmeas, né? A gente já tem que comer uma coisa por 3 e por aí vai indo, né? E na verdade, no primeiro trimestre a gente precisa de ganhar peso. Sim. Então, assim, a gestante no primeiro trimestre não tem necessidade de ganho de peso nenhuma. E aí já começa que tem gestante que já ganha 5, 4 quilos logo de cara, né? E aí, claro, dá-se um jeito, né? Desde que tenha também o empenho do outro lado. Quando passamos para o segundo trimestre, eu falo que aí muda, né? O bebê começa a crescer, a amadurecer todos os órgãos. E aí começa uma diferença da necessidade calórica da gestante. E tudo muda de figura de novo. Assim como a necessidade dos nutrientes também vão mudando aí nesse período. Então é uma loucura, eu falo, porque cada semana... É uma sensação, é um tipo... Então, no primeiro trimestre são os nutrientes. Em todos são. A gente vai mudando esses nutrientes de acordo com os trimestres gestacionais. Então, no primeiro trimestre nós temos necessidade, né, de algumas coisas mais específicas para formar o bebê. Então, é onde a gente vê muita importância, né, do metilfolato. Todo mundo já engravida, já vai direto tomar o metilfolato, né? Que, por sinal, quando a gente se prepara para essa gestação, eu já gosto de introduzir algumas vitaminas, alguns minerais, e o metilfolato, inclusive, antes da gestação, né? E nós damos início ali nos primeiros 1000 dias de vida. No segundo tri, a gente precisa de um pouco mais de proteína, além de outros nutrientes, porque também é uma fase, não sei se você passou por isso, mas assim, agora a gente faz muito mais exame, né? Eu, na minha época dos meus filhos, minha mais velha tem 15 anos atrás, já se fazia muito exame, mas a gente não observava muitas coisas. Hoje já te vira de ponta cabeça, praticamente. Haja sangue, né? E é onde a gente começa a perceber uma queda, muitas mulheres, de ferritina, né? Que é o estoque do ferro. E a hora que a gente pede pra fazer exame, fala, meu Deus, já tá caindo, né? Eu vou no laboratório, tiro um monte de sangue, que agora é que vai acabar mesmo, né? Mas, na verdade, a gente tem que ficar muito atento a isso também. E atentas a todas as vitaminas que vão interagir com o ferro. Então, o que acontece? Não existe um nutriente melhor do que o outro. Nem na gestação e nem em nenhuma outra fase da vida. O que acontece é que nosso corpo vai precisando de algo a mais e muitas vezes, só na alimentação, a gente não consegue atingir essa necessidade. Por isso que a gente entra com uma suplementação específica. Aí eu digo que no terceiro trimestre é o momento que os nossos filhos, né, eles vão começar a guardar os nutrientes para a vida deles fora da barriga. Então, assim, vamos pensar, eles estão acostumados lá na barriguinha da mãe, comidinha 24 horas por dia, tá ali sendo nutrido via placenta e tudo mais, de repente saiu, e aí? Aí o corpo fala, meu amor, se vira aí que você tem que sobreviver fora da barriga, né? Então, no terceiro trimestre, a gente também não pode deixar faltar nada, porque a gente vai ter esse acúmulo de nutrientes para a vida pós-parto. Mas o que é extremamente importante a gente pensar? Dentro dos 1000 dias, mas nós estamos aí na formação da programação metabólica da criança. Então, o que acontece? A gente está lá. Vamos imaginar que a gente é uma parede branquinha cheia de interruptor. Aí o corpo fala assim, tá sobrando peso aí. Liga aí a chance de aumentar o sobrepeso na vida adulta, de ser uma criança obesa, que não, tá cheio de caloria, tá diferente aqui. Aí a genética vai lá e faz, vamos ligar esse botãozinho. Não, tá uma nutrição meio desequilibrada, vamos aumentar o risco de diabetes, de hipertensão. Então, tudo isso, ele já vem desde a barriga da mãe. Então, olha a importância
da gente ter uma alimentação adequada já na Saudável, gestação. né? E aí vem a pergunta, né? Sua mãe e o pai? Cadê o bonito, né? Que ajudou a fazer. E temos aí um outro ponto de vista. A gente tem hábito alimentar que passa do pai e da mãe. Então, os nossos filhos, eles têm hábitos alimentares, geneticamente falando, também Do daquilo pai. que o pai come, né? Então, assim, a família tem que ter uma alimentação saudável. Até porque é a família que vai permitir o que entra dentro de casa quando essa criança também tiver maior, né? E criança aprende com exemplo. E aí vem aquilo, né? No meu prato tem verde, no seu. Por que o seu não tem? Por que o meu tem e o seu não? E eles começam... Bom, a gente sabe, né? Criança começa a questionar muito cedo tudo isso, Sim. né?